Como o Anaite completou aqui, só dele querer estar vindo aqui para o Flamengo já é um grande passo. E se a gente for analisar essa contratação, ela é uma contratação que ela é surpreendente de algumas formas, né? Porque não é normal um jogador da idade do Paquetá querer voltar, principalmente quando ele é o craque do time, numa liga tão forte como a Premier League, né, cara? Você vê os torcedores do West Ham nas redes sociais, eu acompanho, eu vejo alguns comentários, principalmente no Twitter. Os caras estão muito tristes, né, pela perda do Paquetá, porque ele é a referência técnica do time. Então, assim, eu sei que ele foi cogitado, né, em times maiores, foi cogitado no Chelsea, foi cogitado no Tottenham. O próprio Guardiola tentou levar ele para lá antes do estouro lá do problema que ele teve com as bets e tal. E o Paquetá que volta para o Brasil, ele é muito diferente do Paquetá que sai do Brasil, né? O Paquetá que sai do Brasil, ele é um jogador mais plástico, né, digamos assim. Eu não chamaria de firuleiro, mas eu chamaria de plástico. Tinha aquele drible, parava a bola, esperava. Tem um lance que ele faz contra o Fluminense, vocês vão lembrar aí, que ele para por cima da bola, rola para um lado, rola para o outro. Era bonito de ver. Hoje o Paquetá é um cara que faz um futebol extremamente objetivo. A gente acompanha que ele está sempre dando passes de primeiro. Eu tenho um canal que eu gosto muito no YouTube que chama Falso 9, não sei se vocês conhecem. Ele faz análises táticas. Ele fez uma análise tática sobre o Paquetá que o cara tem trabalhado sempre no dois passes no máximo. Isso é uma coisa que na Europa é muito bem vista, né, pelos técnicos. E como o Flamengo está tentando implementar um futebol mais europeu, pelo menos foi isso que pareceu ano passado, de muita intensidade, de muita troca de passe mais rápida, tanto que trouxe alguns jogadores com essa qualidade até para o sistema defensivo e para o gol, né? Porque se você for parar para pensar, a principal característica do nosso goleiro é esse trabalho com os pés. O Paquetá ele chega para somar muito. Mas, Rodrigão, agora eu vou colocar você na cadeira do Felipe Luiz, não no colo, na cadeira do Felipe Luiz. Se você recebesse hoje o Paquetá na sua equipe, você é o professor, o que você faria com Lucas Paquetá? Quem você tiraria do time? Como que você armaria esse time com o Lucas Paquetá? Cara, a princípio, né, tem esse detalhe, abrindo parênteses, né, fala-se muito sobre a questão do jogador ter a condição, né, evoluir e fazer mais de uma função no meio de campo, é o caso dele. Mas o cara que faz também, né, digamos assim, o cara faz três, faz em quatro posições, né, lembra muito o peladeiro, né? Tu joga onde? Aí o cara fala, joga qualquer uma no meio para frente. E não é bem assim. Eu acho que, a princípio, chegou o Paquetá, ele jogaria pela direita. O nosso jogador pela direita hoje, a gente fala do Plata, certo? A gente fala do Carrascal. E Luiz Araújo. Então assim, eu acho que o Carrascal entrou jogando nos últimos jogos, se eu não me equivoco. Então, assim, eu acho que a princípio o Carrascal, né, ou o Plata perderia essa vaga. E bem, assim, em resumo, em questão à relação, à situação do Paquetá como um todo, não temos novidades verdadeiras, né? Fala-se todo dia, e aí temos canais de YouTube, TV aberta, então assunto, é Flamengo, vende, né, gera visualização, gera engajamento. A gente sabe como a mídia trabalha o Flamengo, né? Agora, não tem novidade, eu acho que ele já é jogador do Flamengo, isso é um fato, assim, ele é jogador do Flamengo praticamente. Essa questão do preço e dessa vinda, se é para essa janela, se é para o meio do ano, eu desconfio que é para essa janela. Se ele chega, ele joga. Ele joga com os moleques sub-20. Ele chega no meio da temporada, ele está voando fisicamente. Se chega, joga. Não tem conversa. Se ele tivesse no elenco, né, se representando agora, estaria em condições, né, abaixo. Aí ficaria, né, como os outros de fora. Mas é diferente. Eu acho que o goleiro como o Andrew, o caso do Paquetá se confirmasse, entendeu? Chegasse a tempo, chegou, jogou, não tem conversa. E sobre a situação da vinda dele, é muito legal, né? Ele sai do Flamengo dizendo que até os 30 voltaria porque ele queria jogar pelo Flamengo e não finalizar no Flamengo. Tem a diferença muito grande em tu chegar, como, por exemplo, chegou o Vidal com grande expectativa e não conseguiu vender. Então, acho muito bacana esse lance. Acho que o esquema das bets, né? O problema que ele passou com a acusação das bets, né, das apostas, adiantou
essa vontade dele retornar. É isso que eu acho. Então, o cara sabe que o clima para ele não está bem, ele realmente, pelo que vazou de informação, né, vários veículos e vários grandes jornalistas, o staff dele não negociou com o Chelsea, não negociou com o Tottenham. É o cara escolher com 28 anos, no auge da carreira, física, pessoal, né? O cara também como profissional, ele está muito bem, não tem história de lesões. Então, é muito bacana, né, pelo Flamengo ele também fazer isso. Lógico que vai ter dinheiro envolvido, lógico que é um projeto, a gente sabe quanto vai custar 4, 5 anos o Paquetá aí para o Flamengo. É um grande jogador, chega num nível diferente, chega evoluído. Eu não acompanhei muito no West Ham, não vou mentir, mas o pouco que eu vi, realmente ele é uma referência, é um grande jogador. Chega e joga, qualquer campeonato. O Naide, que ele continua questões táticas, né? Ele me perguntou como seria, no lugar de quem ele jogaria, porque no valor que ele vem, ele não vem para ficar no banco. Isso é uma questão que não tem nem conversa. Ele chega para jogar, ele chega para ser uma referência técnica do time. Hoje o Paquetá em campo, eu arrisco dizer que talvez atrás do Arrascaeta ele seria o melhor meia do futebol brasileiro. Mas, assim, o Felipe Luiz, a gente vê que ele tem uma resistência a um esquema de jogo que preza muito pela intensidade. Intensidade essa que o Paquetá ele demonstra ter, principalmente esse vigor físico, ele consegue cobrir grandes áreas de campo. É o famoso box-to-box, né, que ficou tão famoso nesses últimos tempos, esse termo box-to-box. Te pega a ideia do Paquetá fazer uma dupla de ataque com o Arrascaeta no lugar do Pedro, um meio de campo mais criativo ali, o Carrascal que vem jogando bem. Inclusive, saiu notícia hoje que o Carrascal talvez vai ser envolvido novamente, né, numa negociação aí com o Olympique, né? O Olympique está maluco atrás do Carrascal. Estão falando aí que o Flamengo só vai liberar a partir de 30 milhões de euros. Seria um avanço financeiro gigante, que o Flamengo contrata ele por 12, 6 meses depois vende por 30, seria um ótimo negócio. Acho que o Carrascal joga muito, mas 30 milhões de euros é 30 milhões de euros, né? Daria até para ir, talvez, atrás de um jogador mais decisivo. Matheus Ribeiro está aqui com a gente, vem ser feliz, Paquetá. Jefão, te pega essa ideia de o Paquetá jogar com dupla de ataque? Ele e o Arrasca ali, seria uma dupla de ataque postos 9? Ou você acha que ele deveria jogar no meio campo, que é onde ele já domina? Como você escalaria Paquetá? Tá mudo, meu amigo? Aí. Então, eu acho, Diego, que vai depender muito, como eu falei antes, né? Ele é um jogador multifuncional. O Paquetá, ele pode atuar de volante, ele pode atuar de meia, né, que é até a posição original dele, ou de atacante. Então, depende muito da necessidade do elenco. Então, assim, eu acho que um elenco como o Flamengo, ele te dá essa possibilidade de, assim, você mudar, dançar conforme a música. Então, por exemplo, vamos supor, a Arrascaeta está com o problema que ele tem, aquele problema lá da pubalgia. A Arrascaeta está com problemas físicos. E isso costuma acontecer muito por volta de setembro, outubro, que é quando começa a bater a reta final dos campeonatos. O Flamengo tem 7 pontos de vantagem no Brasileirão. Vai jogar, deixa eu ver, Flamengo e Vitória, Maracanã. Arrascaeta com problemas físicos. Na quarta-feira seguinte, a gente pega o Palmeiras lá no Allianz Parque pela Libertadores, semifinal. Vai fazer o quê? Vai poupar a Arrascaeta. Paquetá está em boas condições? Entra Paquetá. Pedro está com problemas físicos, né? O que é bem possível. Entra Paquetá no ataque. Não que ele sirva como coringa, muito pelo contrário. Ele vai ser a maior contratação da janela e, assim, a longo prazo vai se tornar um dos grandes... Já chega com esse nome, mas, assim, na prática, vai ser um dos grandes jogadores do elenco. Só que ele é um cara que te dá essa possibilidade. Por exemplo, a Arrascaeta não tem como botar a Arrascaeta antes. Então, assim, eu acho que com os reforços que forem chegar, Felipe Luiz vai ter mais opções. Assim, eu acho que a gente não sabe se vai chegar um centroavante, e aí o debate seria, será que
é Pedro e mais um centroavante, igual foi lá em 2022, que até hoje, colocam como, nossa, mérito do Dorival botou Pedro e Gabigol para jogarem juntos. Só que as circunstâncias. 2022 foi o ano que Bruno Henrique passou por uma lesão que o tirou ali das retas finais do campeonato da Copa do Brasil e da Libertadores. Assim, acho que vai variar muito. Eu acho que se ele tiver que jogar de atacante, beleza. A gente tem, no final do ano, variou muito entre Plata e o Bruno Henrique, Cebolinha, Samuel Lino. Então a gente tem bastante opções para o ataque ali, naquele esquema com pontas que dão essa possibilidade extra. Ainda mais que, assim, se for ver, a gente foi campeão dos últimos torneios grandes sem ter Pedro, assim, porque em 2024 Pedro se machuca, que é quando o Felipe Luiz assume, a gente ganha a Copa do Brasil, que, vale a pena falar, as campanhas do Flamengo na Copa do Brasil e na Libertadores foram sensacionais. Em 2024, a gente ganha uma Copa do Brasil que a torcida criou essa mania também, tudo bem que é a terceira maior competição, mas a torcida criou essa mania de subestimar demais a Copa do Brasil. A gente ganha, tira o Palmeiras lá no Allianz, tira o Corinthians com 1 a menos, e 2 anos seguidos que o Felipe Luiz elimina um time grande fora de casa numa semifinal com 1 a menos. Isso é gigantesco. Ganha a final, na Arena Meu Rival Venceu, a famosa Arena MRV, e é incrível o que o Flamengo fez com o Atlético Mineiro depois daquela final, cara. O Atlético Mineiro perdeu o rumo total, cara. Perdeu a final da Libertadores, depois fez um Brasileirão péssimo ano passado, perdeu a final da Sul-Americana, vai para 2 anos sem Libertadores, a dívida só aumentando, a gente construiu uma mansão onde é aquela arena ali. E sem pedra. Assim, uma característica importante a se ressaltar do Felipe Luiz. Ele sabe jogar sem centroavante. Ele não é dependente. Então, um cara que é criativo como técnico, que quando erra é o estagiário, mas quando acerta tem que ser valorizado. 2 anos